Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma aula da disciplina de linguagens de programação e na aula de hoje a gente vai aprender como criar um retângulo e dentro desse retângulo colocar um texto, certo? No entanto, vai ter uma observação a ser feita. Eu vou colocar um exemplo de uma palavra bem grande e aí a gente vai utilizar uma propriedade que vai fazer com que a imagem tenha uma quebra de página, a quebra de linha, na verdade, certo? Para que o texto não passe do retângulo, ok? Então vamos lá. Vamos abrir aqui uma nova aba, copiar o modelo do HTML, colar, vamos salvar. O código HTML primeiro, acho que esse é o exemplo 9. Exemplo 09.html, ok? E aqui eu vou colocar exemplo com textos, ok? Vamos salvar. Aqui eu vou criar um parágrafo simples mesmo, tá? Vou criar um ID, que pode ser uma classe também, chamada texto. Vamos fechar esse parágrafo e colocar o texto. Exemplo de texto. Vou colocar tudo junto só para a gente ter uma ideia. Escrito com uma palavra, isso mesmo, tudo junto, tá? Palavra muito extremamente grande, só para a gente ter uma ideia, ok? Então aqui eu criei o meu código HTML, o CSS vai ser exemplo 09, né? Então eu vou criar aqui o código HTML, o código CSS, perdão, deixa eu só código CSS, vamos salvar, colocar na pasta estilos, exemplo 09.css, salvei. E aqui eu vou chamar a classe lá, o ID que eu criei, né? No caso, texto, abri e fechei as chaves. E agora eu vou colocar, perdão, o tamanho do retângulo, colocar tamanho 150 pixels, certo? Vou colocar uma borda, né, borda de 1 pixel, essa borda vai ser sólida, né, e vai ter, vou colocar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, número 1, vai ter essa cor, e aí eu vou utilizar essa propriedade aqui, ó, Word Wrap, ok? E aí eu vou pedir para ele dar um break aqui, break Word, vai parar a palavra, certo? Então esse aqui é o argumento, aqui é a propriedade, né? E esse aqui é o argumento para que a palavra seja quebrada, ela não fique passando do retângulo. Vamos executar para ver se vai funcionar bem. Exemplo 09. Executando. E aqui está. Ó. Criei o retângulo. A palavra extensa. Se eu não colocasse essa propriedade aqui, vamos lá, vamos ver como é que ficaria. Se eu tirar essa palavra aqui, tá? Essa propriedade. Vamos ver o que acontece. Olha o que acontece. Ele passa do tamanho do retângulo, tá certo? Então essa é uma forma de você corrigir isso. Então, com esse break word, você consegue resolver esse problema. Eu posso aumentar o tamanho do meu retângulo? Posso sim, posso colocar aqui 450. Ok? Então essa é uma maneira que eu tenho também. Deixa eu voltar aqui, vou colocar 250 para ver como é que fica.
Então, aí, nesse caso aqui, não precisou daquela propriedade, né? Então, deixa eu voltar lá para corrigir, para a gente... o 150 foi que precisou. Também não, acho que foi com... foi, não, funcionou. Com 150 ele ia passar, então aí ele fez essa correção aí, ok? Então, eu posso colocar aqui, ó, um H3, exemplo de quebra de linha. Vou fechar aqui o H3, vou salvar, vamos atualizar aqui. Ok? Então, esse foi mais um exemplo onde você, utilizando o HTML e o CSS, você criou um retângulo. Esse retângulo você colocou um texto dentro, né? Então, observem aqui, ó. Eu criei um parágrafo, né? Aí criei o ID, que poderia ser class. Não teria nenhum problema. Então, se eu vir aqui e atualizar... Com o class ele não funcionou, ó. Uma observação boa aqui, ó. Tem class texto, né? Aqui ele não funcionou, ele só funcionou quando foi ID, né? ID, vamos atualizar. Com o ID ele funciona. Certo? Então, nesse caso, a gente precisa obrigatoriamente utilizar o ID no código HTML. Beleza? Então, criei o parágrafo, defini o ID, né, identificação, chamei ele no meu CSS com a hashtag e o nome do meu identificador, defini aqui o tamanho, né, a borda, poderia colocar aqui 3 pixels, né, para a gente ver como é que fica. Atualizei, a borda ela fica mais com uma espessura maior, ok? E defini essa propriedade aqui, colocando o argumento, né, a propriedade word wrap com o argumento break word. Certo, pessoal? Então, essa foi mais uma aula da nossa disciplina de linguagem de programação. Não esqueçam de deixar nos comentários a frequência, marcar a presença de vocês, né, para que a gente possa estar fazendo a frequência, ok? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, o que vocês tiverem aí de dificuldade, por favor, nos reporte, para que eu possa estar ajudando vocês, ok? Porque se não tem comentário, então é porque está tudo tranquilo, né? Então está todo mundo dominando. E a gente sabe que as dúvidas, né, as inquietações, né, acontecem quando você está programando, ok? Então, bons estudos para vocês, um forte abraço, até a próxima.